Voltamos, meu povo amado, vai voltando freguesia, vamos continuar o nosso curso, vamos continuar aqui o nosso evento. Espero que você esteja bem, realmente que aprendendo, revisando a nossa sagrada matéria de direito administrativo. E eu vou fazer o fechamento agora com dois assuntos, tá? Serviços públicos e intervenção do Estado sobre a propriedade privada. Muitos de vocês sequer ler ou até mesmo resolveram questões aí de intervenção do Estado. Por quê? Intervenção do Estado e bens são assuntos que caem muito poucos, tá? Muito pouco em prova. Serviço público cai um pouquinho mais. Então, atenção redobrada no assunto serviços, beleza? Vamos lá. Deixa eu mostrar aqui nosso slide. Nós estamos falando ainda, né, sobre a matéria de administrativo. Espero que você esteja nos assistindo aí ao vivo. E sim, a nossa aula é ao vivo, né? Boa tarde para todo mundo aí que já chegou atrasado, não tem problema. Pode acompanhar ao vivo. E a partir de agora, então, vamos retomar o nosso evento até às 16 horas. Então, fica comigo aqui, deixa o teu like, né? E baixa a cabeça e vamos estudar. Vamos aproveitar essa última hora de imersão. Tá joia? Vamos lá, então. Serviços públicos, matéria que cai bastante em concurso aí para a área de administrativas, né? Técnico, enfim, analista de prefeitura, autarquias, né? Sempre quando o concurso é de autarquia, concurso de empresas, concurso mais do Poder Executivo, serviço público cai bastante. E veja, pode até vir na tua matéria, no teu edital, apenas o item serviço público. Eu sempre recomendo que, vindo o serviço público, o que você vai estudar, tá? O conceito, tu tem que saber um pouquinho do que é e o que não é serviço público. Tu tem que saber os princípios, né? Ou seja, sempre são cobrados os princípios do serviço público, ok? Uma classificação básica, ok? E a parte especial. O que é a parte especial? Que é a forma de prestação. A forma de prestação. Essa prestação pode ser direta ou pode ser indireta. E indireta. Né? Quando ela é prestada de forma indireta, pessoal, que vai nascer a possibilidade das outras leis. A lei das concessões, né? Ó, lei das concessões. Concessões tem que estudar, não dá para fugir dela. Tá? Quem vai fazer concurso que cobra serviço público não pode deixar de ler a lei das concessões. Coisa horrorosa isso aqui, né? Lei das concessões. Muito bem. Nós temos ainda a lei das PPPs, né? Que nada mais é do que uma concessão em regime especial. Ok? Lei das PPPs. Em alguns concursos cobram, né? Nós também temos a lei chamada Estatuto do Servidor dos Usuários de Serviço Público, né? Lei dos Usuários, que é uma lei bem importante também, que vai trazer para nós os direitos aí dos usuários de serviço público. Veja, apesar do teu edital trazer apenas e tão somente o item serviços públicos, você é obrigado e obrigada a estudar tudo. Conceito, princípios, classificação, prestação direta e indireta, e não deixe de ler a lei das concessões, a lei das PPPs e a lei dos usuários. Lei da PPP, tudo bem. Difícil cair quando não está previsto, mas, cara, o Estatuto dos Usuários e a lei das concessões são duas leis que tu é obrigado a ler, para você entender o assunto serviço público, tá? Infelizmente não dá para nós abordarmos tudo, mas eu vou fazer o seguinte com você. Eu vou começar com o conceito, né? O que é um serviço público? Veja, serviço público, ele basicamente é isso aqui, ó. Ó, é uma atividade, é uma atividade positiva, é uma atividade proativa, tá? É uma atividade ampliativa. Porque se não for ampliativa, aí é poder de polícia. Não é? Eu não quero algo que restrinja o direito do cidadão. Eu não quero algo que vá apertar o direito do cidadão. Eu quero algo que vá entregar uma benécia ao cidadão. Então é um serviço público, né?
Então é uma atividade ampliativa. É uma atividade ampliativa e concreta. Concreta. Por quê? Porque se não for concreta, se eu não ver isso acontecer no mundo real, aí fica lá no mundo dos princípios. Ah, princípio do limpo, aquela coisa toda. É importante? É, muito importante. Mas serviço, porque é mão na obra. É serviço. É execução. Eu tenho que olhar a varrição de rua. Eu tenho que ver. Né? Eu tenho que sentir a luz. Ou seja, eu tenho que... eu preciso entregar algo concreto ao cidadão. Isso é uma atividade concreta ampliativa. Logo, pode ser um serviço público. Né? Esse serviço público, ele vai ser prestado pelo Estado ou quem lhe faça às vezes. Pode ser agente público, né? Ou simplesmente uma concessionária, uma permissionária, uma autorizatária, enfim, alguém que lhe faça às vezes. Alguém vai prestar serviço público. Seja os agentes públicos, seja alguém da concessionária. Entendeu? Regido por direito público. Ou seja, aqui eu quero que você lembre o seguinte, que nós vamos aplicar o regime de direito público no serviço público, porém, cabe regime misto. Por que é o regime misto? Ora, porque eu tenho a aplicação do CDC. O que é o CDC? Código de Defesa do Consumidor. Código de Defesa do Consumidor. Tá? Ora, o Código de Defesa do Consumidor é uma lei privada. E eu posso aplicar uma lei privada nos serviços públicos? Posso. Logo, é correto afirmar que o regime jurídico do serviço público é misto. Tu pode, tranquilamente. Então, se na tua prova aparecer assim, o regime jurídico dos serviços públicos é misto, tu vai dizer o quê? Certo. Por quê? Porque eu aplico normas de direito privado. Exemplo, CDC, Código de Defesa do Consumidor. Olha que guri esperto, né? Que menina inteligente. Então, é isso mesmo, é esse nível que eu quero que você chegue. Tá? Vamos lá, vamos seguindo. Serviço público é uma atividade ampliativa, concreta, prestado pelo Estado, ou quem lhe faça às vezes, regido por direito público. E para que serve? Né? Qual é a finalidade? Para suprir uma necessidade, quer primária, quer secundária do povo, né? Do povo. Ok? Então não interessa se o serviço... Não existe somente serviço público essencial. Não, existem outros serviços públicos não tão essenciais assim. Mas também são caracterizados e conceituados como serviços públicos. E para nós colocarmos um ponto final aqui no conceito, escreva o seguinte: serviço público é tudo aquilo que a lei afirmar que é. É tudo aquilo que a lei afirmar ser, né? Esse é o serviço público. Serviço público é tudo aquilo que a lei afirmar ser. Por quê? Porque no Brasil, o conceito de serviço público, ele se afasta da essencialidade da atividade. Repito, no Brasil, o conceito de serviço público, ele se afasta da essencialidade da atividade. Ora, tem coisa mais essencial do que saúde, educação, segurança? Tem coisa mais essencial do que saúde, educação, segurança? Está na boca de qualquer político, até do Sérgio Moro agora. E segurança para cá, e fala de saúde para lá, educação aqui. Todo mundo fala nas 3 mais. Qual é as 3 mais? Segurança, saúde e educação. São atividades essenciais, mas nem sempre serão serviços públicos. Nem sempre serão serviços públicos. Não existe hospital privado? Não existe colégio privado? Não existe empresa de segurança privada? E lá se presta serviço público? Não. Lá se presta atividade econômica. Tem, entra. Se não tem, não entra. Já tenta matricular teu guri lá no colégio privado para ver. Não entra. Tem Los Pilas,
fica. Não tem os pilas, vaza. Simples assim, não é? Então, não é a essencialidade da atividade que vai torná-la um serviço público, e sim a lei. Meu povo, a loteria é um serviço público. E qual é o fundamento da loteria? Zero. Mas no Brasil, loteria é serviço público, monopólio do Estado. Monopólio do Estado. De tão importante que é a loteria. Entendeu? Então, quem define se é ou não serviço público não é a sua essencialidade, e sim a lei. Pegou? Então, beleza. Matamos aqui. Vamos lá. Agora vamos aqui para os princípios. Quando o assunto é princípio, tem um monte de... Mas pensa numa carreira de princípios. Tá? Ó, princípios. Eu vou citar aqui alguns, tá? Os mais importantes. Por exemplo, princípio da continuidade do serviço público, né? Pelo princípio da continuidade do serviço público, o serviço público é contínuo e não deve ser interrompido, salvo em raríssimas exceções. E aí eu quero que você marque agora as exceções, tá? Salvo, ou seja, quando que eu posso interromper o serviço, né? Salvo, primeiro, situações que possam gerar um atendimento SOS, ou seja, no caso de calamidade, SOS, eu posso interromper o serviço, claro que sim. Situações, por exemplo, que envolvam reparos, né? Reparos técnicos ou para aumentar a segurança, né? Reparos ou manutenção. Manutenção. E nós também temos a questão do inadimplemento. Tá? Então, a falta de pagamento pode gerar um corte no serviço? Sim. Sim, a falta de pagamento pelo usuário pode gerar, sim, uma interrupção do serviço. Desde que eu tenha aqui, ó, o chamado prévio aviso. Prévio aviso, né? Então, para manutenção e para inadimplemento, eu tenho que trazer o prévio aviso. E sabe onde que você vai ver isso? Lá no Estatuto dos Usuários. É muito importante você conhecer essa lei, tá? Não deixe de ler a lei chamada Estatuto dos Usuários de Serviço Público, tá? Dá uma olhadinha lá. Beleza. Outro princípio importantíssimo. Princípio da modicidade das tarifas. Modicidade das tarifas. Importantíssimo também. Esse princípio foi usado pelo STJ para fundamentar a constitucionalidade, a legalidade, melhor dizendo, da tarifa mínima. Se você não percebeu, você paga, eu pago, todo mundo paga a chamada tarifa mínima. Se você não consumir água, não consumir energia, mesmo assim você vai pagar o mínimo. Por quê? Porque nós aplicamos a tarifa mínima. Modicidade das tarifas, né? Todo mundo paga um pouquinho para ser uma tarifa módica, né? Barata. Que mais? Princípio da atualidade. Atualidade. Nós não queremos algo ultramoderno, só quero andar no ônibus decente, né? Atual. Então o serviço tem que ser o mais atual possível. Não de ponta, mas eu não quero um ônibus voador, eu quero simplesmente um ônibus que não cai aos pedaços, né? Atualidade. Princípio da segurança, né? Princípio da segurança. Veja, eu não posso morrer eletrocutado só porque eu acendi a luz, né? Princípio da segurança. Princípio da eficiência, né? Eficácia. São princípios aplicados nos serviços públicos, tá? Beleza, Franco. Vamos lá. Para fechar, o que eu quero que você entenda agora? As formas de prestação. Olha que interessante. Quando você pega a Dilmona, ó, vou pegar a Dilmona aqui. As formas de prestação. Se eu vou prestar serviço público de forma direta,
ou de forma indireta. Tá? Quais são as formas de prestação direta? Olha, ou você vai prestar o serviço através dos seus órgãos, ou através das suas entidades. Ô Franco, mas aqui não é descentralização? Eu não estou falando de organização da ADM, eu estou falando de serviço público. A prestação direta se dá através de órgãos ou entidades. Quando é pelas entidades, é a serviço público direto descentralizado. Tá? Ok? Ou eu vou ter lá uma descentralização por colaboração e aí eu vou fazer um serviço indireto. Então aqui acontece o que eu chamo de descentralização por colaboração. Opa, beleza. Aqui que vai nascer aquilo que você conhece tão bem como sendo as nossas queridas concessionárias, permissionárias e autorizatárias, né? São empresas privadas que assinam um contrato temporário com prazo determinado com a ADM pública para prestar um serviço sob sua conta e risco. Tá? Beleza? Muito bem. Aí eu vou te dar um exemplo. Quer ver? Ó? Eu vou criar uma secretaria funerária municipal. Secretaria funerária municipal. Para quê? Para enterrar morto. Eu posso enterrar morto através de uma secretaria municipal, que é um órgão. Ou eu posso criar uma autarquia funerária municipal, como Cascavel. Cascavel, por exemplo, tem uma autarquia que só serve para enterrar morto, fazer a saúde básica da questão funerária. Cascavel, por exemplo, não tem funerária, tem autarquia. É uma autarquia, uma entidade pública municipal que presta o serviço funerário. Eu poderia ter uma secretaria para isso, mas não tem. Tem uma autarquia, né? Ou eu posso simplesmente fazer um contrato com uma empresa qualquer que saiba o que está fazendo, que eu chamo de funerária. Funerária, que é uma empresa privada contratada pelo Estado para prestar o serviço sobre sua conta e risco. Veja que o serviço funerário, e o exemplo foi sempre o mesmo para não ter problema, o serviço funerário, serviço funerário foi prestado pelo município ou de forma direta ou de forma indireta, mas ele foi prestado. É essa a lógica. A quem cabe prestar o serviço funerário? Aos municípios. O município vai fazer isso contratando via concurso coveiros, abrindo uma secretaria para alocar lá os seus servidores, vai criar uma autarquia, né, pessoa jurídica de direito público interno, com autonomia, com gestão, com patrimônio, com concursos próprios, para prestar o serviço à sociedade, ou simplesmente, o que é na grande maioria, o município vai dizer o quê? Olha, eu não quero nem saber disso aí. Eu vou abrir um edital de licitação e eu vou licitar isso aí para uma empresa privada que já tem essa expertise e ela que se vire. Ela que vem aqui, ganha licitação, fica aí 10, 15, 20 anos enterrando os mortos aqui da cidade. Pronto, está resolvido. De uma forma ou de outra, o serviço funerário vai ser prestado. Entendeu? É assim que funciona. Muito bem. A questão envolvendo a prestação indireta, moçada, só para desencargo de consciência, eu sei que você sabe, mas eu vou trabalhar um pouquinho mais, Nessa colaboração, para fins de descentralização por colaboração, aqui é feita uma licitação, tá? Desta licitação vai surgir um contrato, por exemplo, ok? Desse contrato vai surgir um contrato de concessão, permissão, por exemplo. E esse contrato sempre é por prazo certo, ok? Passa-se somente o exercício, né? Ou seja, transferência apenas do exercício da atividade e não da titularidade, exercício da atividade. Veja que aqui o município
município, permanece o titular do serviço. Mas quem está prestando o serviço é a funerária, mas o titular é o município. Tá? Então você só transfere o exercício do serviço para um prazo determinado a uma pessoa jurídica que já existe. Né? Então há uma licitação, um contrato, um prazo certo, há uma transferência do exercício da atividade, ok? Para uma pessoa jurídica, e se não for concessão, por exemplo, pode ser até mesmo uma pessoa física, uma pessoa jurídica que desempenha o serviço público por sua conta e risco. Por sua conta e risco. Tá vendo? Inclusive, se tiver alguma ação de responsabilidade, você vai entrar com ação contra a concessionária. E ela vai responder de forma objetiva. Ah, mas é uma empresa privada. Não interessa, lembra? Você vai entrar com ação objetiva. Joia. Vamos lá agora. Vamos entender um pouquinho mais sobre isso. FGV. O que a nossa queridíssima FGV tem para nós? Os serviços públicos municipais, tais como a iluminação pública e o abastecimento de água, devem ser prestados de forma contínua. Opa, com certeza. Diante das necessidades inadiáveis dos usuários de toda a sociedade. Bom, qualquer serviço que seja essencial deve ser prestado de forma contínua. Isso é fato, não é? Agora, qual é o princípio basilar que determina isso? Qual é o princípio aplicável que diz que o serviço tem que ser contínuo? Qual é o princípio que diz que o serviço tem que ser contínuo? Fala para mim. Olha que dificuldade essa questão. Qual é o princípio que diz que o serviço público tem que ser contínuo? Não pode ser interrompido, salvo em raríssimas exceções. Princípio da continuidade do serviço público. Olha, que coisa difícil, né? Então tá aí, ó, princípio da continuidade do serviço público. Mata a questão. Não é o serviço da generalidade, não é o princípio, da atualidade, não é o princípio da modicidade, não é o princípio da gratuidade, é sim o nosso princípio da continuidade. Mas não se caracteriza como descontinuidade do serviço a sua interrupção em situação de emergência ou após o prévio aviso na forma da lei. Olha que maravilha! Você já matou a questão, né? Já matou toda a questão. Fechou? Vamos lá então. Ó, gratuidade. Uma vez que toda a população tem direito ao acesso ao serviço. Veja, isso aqui não é gratuidade, isso aqui é generalidade ou universalidade. Generalidade, tá? O princípio que aqui está narrado não é a gratuidade, é o princípio da generalidade. É bom você anotar e já gravar o princípio. O princípio da generalidade, universalidade, é aquele princípio que estende o serviço público à maior quantidade de pessoas possível, tá? Princípio da modicidade, garante a prestação eficiente do serviço de forma permanente, sendo possível sua interrupção apenas uma vez por semana, em caso de urgência. Não tem nada a ver com modicidade. A modicidade diz que as tarifas têm que ser baratas, né? Ou seja, taxas ou tarifas baratas. Isso é o princípio da modicidade, né? Atualidade gera a obrigação do poder público de não descontinuar. Tem nada a ver, ó. Atualidade, pessoal, é o serviço atual, com equipamento bom, com equipamento novo, né? Esse é um serviço atual. Generalidade, segundo o qual todos devem ter acesso ao serviço, que não podem ser interrompidos, né? Claro que podem, claro que pode ser interrompido. Então, você já viu lá as exceções, a letra E é a nossa resposta correta. Fechou? Belezinha? Vamos lá então, moçada, vamos chegando. A aula está ao vivo, o pessoal tá em dúvida se eu estou ao vivo ou não. A aula está ao vivo, provavelmente vai ficar salva aqui, tá? Então, já estamos aqui no nosso penúltimo assunto, né? Serviços públicos, e logo vamos abordar intervenção do Estado na propriedade. Tá bom? 100%? Então, seguimos para a nossa próxima questão, já que essa aqui está morta, a cobra, né? É a letra E. Princípio da continuidade.
Agora vamos falar um pouquinho mais da exploração de serviços, né? Quando fala em exploração de serviço por particulares, veja, o particular, ele vai poder prestar o serviço? Sim, agora tem que ter um vínculo. Qual é o vínculo? É lei? Não, é o contrato. É um contrato ou é um mero ato? No caso da permissão, por exemplo, a permissão pode ser um ato administrativo, por que não? Né? Não precisa de licitação? Precisa. Não precisa ser uma concorrência, mas para que eu possa permitir um serviço público, eu vou fazer uma licitação e dessa licitação vai surgir um ato precário, né? E daquele ato, então, vai ter um vínculo que vai unir o particular à ADM pública e esse particular vai começar a prestar serviço público, tá? Então, vai ter esse vínculo. Bom, a exploração, a transferência de titularidade, moçada, em nenhum momento, você vai transferir a titularidade do serviço que é do Estado para outra pessoa física ou jurídica privada. Entendeu? A titularidade permanece no serviço público, no ente público. Transferência da titularidade do serviço pelo ente público para a pessoa particular, negativo. A titularidade sempre vai ficar na mão do poder público, isso é óbvio, né? Então você não considera correta a letra A. Letra B. O vínculo jurídico formal para trespasse, ou seja, para transferir a execução do serviço. Tem que ter um vínculo? Tem que ter um vínculo jurídico formal. Ou um ato ou um contrato, mas tem que ter um vínculo, né, que une esse particular ao ente público. Para que haja esse transpasse da execução do exercício do serviço público, a exemplo do contrato de concessão, ou de permissão. Olha, essa letra B tá bonita, vamos meter um Vzinho aqui, né? Letra C. Autorização legislativa e edição de decreto transferindo a titularidade. Você não vai me transferir a titularidade do serviço público. Repete comigo. Não cabe transferência de titularidade de serviço público para a pessoa privada. Não se transfere titularidade do serviço para a empresa. O que se faz pela concessão? A concessão você transfere o exercício, a execução do serviço para a empresa e tão somente. Tá? Então a letra C, na mesma linha da letra A, está errada. Letra D. A instituição de empresa estatal para a celebração de consórcio com a empresa privada vencedora de licitação visando contratação. Para que isso? Para que criar uma empresa pública, por exemplo, ou uma sociedade mista, já que ela falou em estatal, né? E veja, estatal, pessoal, quando você fala estatal, você pode ter uma empresa pública ou uma sociedade mista, né? As chamadas estatais. Aí você vai fazer um consórcio, né? Olha que inteligente. Você vai fazer um consórcio com uma empresa privada, né? Uma empresa privada, qualquer. Para que isso, né? Ou a empresa pública ou a sociedade mista vão prestar o serviço, ou a pessoa jurídica privada. Não precisa desse consórcio aqui. Então tá errado a letra D. E letra E, celebração de um contrato de concessão de serviço público precedido de licitação, admitida a modalidade pregão. Pelo amor de Deus, não, ó, presta atenção aqui, ó, transferir para cá, empresa pública, sociedade mista, são chamadas estatais. Quando você fala em concessão, a concessão tem o famoso C4, tá? O que é concessão? Basicamente isso aqui. A concessão de serviço público, vai ter uma concorrência, vai assinar um contrato e permite-se o consórcio entre empresas privadas. Consórcio entre empresas privadas. Consórcio, tá? Então não tem nada a ver com pregão, ok? Nada a ver com pregão. Somente concorrência. Essa é uma das diferenças, por exemplo, que nós temos aqui com a questão envolvendo a permissão, né?
A permissão, só para desencargo de consciência, ó, a permissão, ela vai ter licitação em qualquer modalidade, mas tem que ter licitação. Ela pode ser via contrato ou pode ser via ato administrativo, não é? Ela pode ser precária. Por que ela pode ser precária? Porque como ela é por ato, cabe precária, né? A permissão, ela pode ser por prazo certo ou indeterminado. Ok? E a permissão pode tanto para pessoa física quanto para pessoa jurídica. Olha aqui, ó, pessoa física ou pessoa jurídica. Beleza? Pegou a diferença? Agora, olha o detalhe para a concessão, né? Já sabe a concessão. A concessão, ela tem ali o C4, né? O famoso C4. Só que além do C4, o que nós temos aqui ainda? A concessão é somente para pessoa jurídica. A concessão não cabe para pessoa física, somente pessoa jurídica, né? A concessão tem que ter concorrência, então não é qualquer modalidade. Tem contrato, então não é qualquer ato, tem que ser contrato, né? E aceita o consórcio. A permissão não aceita consórcio. A concessão, ela vai ser sempre o prazo determinado, sempre o prazo certo. Prazo certo. Tá? Então, cuidado aí com os detalhezinhos da nossa querida concessão. E mais, precisa de autorização legislativa. Mais uma diferença aí para a concessão, a permissão. Então, uma coisa é você marcar concessão na prova, outra coisa é você marcar a permissão. Tem várias diferenças entre um e outro. Ok? Veja, eu aproveitei aqui, né, um pouquinho do nosso tempo, exatamente para aprofundar um detalhezinho ou outro aí sobre os assuntos que envolvem serviços públicos. Mas eu preciso, né, trabalhar agora um outro assunto, que é o assunto de intervenção do Estado na propriedade privada. Nosso gabarito é a letra B, você já sabe disso, né? Voltamos aqui, ó, para marcar a letra B. De fato, é um vínculo jurídico formal, né, que vai passar apenas a execução, que, a título de exemplo, nós temos a concessão e a permissão. Beleza? Bom, vamos lá. Deixa eu ver aqui. Tem alguém aí? Tem alguém? Ou me abandonaram? Opa, tem alguém. Vamos lá. Se não há dúvidas, há dívidas, né? Se não há dúvidas, há dívidas. Sai daqui. Moçada, o último assunto do nosso evento hoje, pelo menos que ficou na minha parte, é um assunto que cai pouco em prova, eu confesso. Não é um assunto corriqueiro, mas quando cai, ele incomoda, porque como ele cai pouco em prova, você não tem o costume de estudá-lo, esse assunto quando aparece no edital, bate o tique-teco, o pessoal fica apavorado. Meu Deus, o que é uma intervenção do Estado na propriedade privada? E aí começa a estudar os instrumentos e você vai perceber que caso tu tenhas um constitucional muito bem apurado, caso tu tenha já lido a Constituição Federal, já vai ajudar e muito no entendimento daquilo que eu chamo de intervenção do Estado. Por quê? Porque boa parte dos instrumentos de intervenção tem base constitucional. Quer ver? Ó? Desapropriação, requisição administrativa, tombamento, tudo isso você já viu, já leu em algum momento, né? As limitações. Então, para entender a intervenção do Estado na propriedade privada, nós vamos começar a entender o que é propriedade. Então, vamos lá. O que é propriedade? Fica firme aí, meu povo. A Lisiane, a Rosana, a Patrícia, tá? A Érica, Elane, fica firme aí, eu sei que vocês estão aí, tá? Rosana, não se preocupe, Rosana. Rosana, calma. Receba, Rosana. Receba, tá? Não importa se isso aqui vai ou não cair no INSS. Calma.
receba o conteúdo. Tenho certeza que essa meia hora não vai fazer mal. Ah, se eu falar que não vai cair, tu vai embora. Mas veja, e se for cair no INSS? E se não cair no INSS, mas cair em qualquer outro concurso? Receba, Rosana, receba. Calma. Conhecimento sempre é muito bom. Né? Você vai ver algo, inclusive, que vai te ajudar no INSS, se não for cair a matéria específica, mas lá no direito constitucional, você vai ver no artigo 5º que nós temos a desapropriação e nós temos a requisição. Então, aguenta aí, porque eu não sei se vai cair no INSS, não sei. Né? O edital não foi feito, não tem banca. Enfim, essa imersão é para conteúdo, né? Conteúdo. Então, muito do que você viu aqui vai cair no INSS. E veja, eu estou falando para todo mundo, não é só para a Rosana. Então, se vocês estão comigo até agora, é porque vocês querem conteúdo, né? Não querem bater edital, querem conteúdo, tá? Então não se preocupe com edital, esquece. Venha para a matéria, vamos imergir no direito administrativo. Essa é a ideia, tá? Vamos lá. Foco. Intervenção dos estados, perdão. Tá? Fica comigo aí, Rosana, aguenta aí. Vamos lá. Quando você estuda a propriedade, olha só que interessante, ó. A propriedade, ela é um instituto, é um direito civil, é um instituto civil, mas ela, desde há muito ela já faz parte das constituições. E a Constituição de 88 também colocou essa propriedade como um direito fundamental. Está lá no artigo 5º. Só que para você estudar propriedade, tu tem que estudar os seus dois braços, né? O braço da propriedade chamado domínio e o braço chamado posse. Entendeu? Veja, muitos de vocês moram numa casa alugada. Isso não é vergonha. Eu morei até pouquíssimo tempo e moro numa casa alugada. Não tem problema, né? E veja, quem mora numa casa alugada não tem o domínio. Você não pode vender a casa, né? Só pode usar a casa. Então, a propriedade tem o domínio e tem a posse. Tudo que atingir o domínio é mais temporário, é mais perene, tá? Então, o domínio é perene. O domínio é permanente, tá? É permanente. Ou, se nada mudar, é para sempre. Ok? Só para você entender onde eu quero chegar. A posse, gente, não. A posse, aquilo que atingir a posse, ela é provisória, né? Ela é provisória. Ela é temporária. Temporária. Ou seja, ela tem um prazo. Tem um prazo, né? Tem um contrato de posse, de locação, tu tem um prazo. No máximo ali, tu pode ser mandado embora. O cara pedir a casa e volta, enfim, né? Bom, tudo que atingir o domínio, então, é mais grave, ok? Olha que interessante, ó. Aqui você vai pegar e vai entender o porquê da desapropriação. A desapropriação é uma intervenção do Estado expropriativa, supressiva. A desapropriação atinge o domínio, por isso que ela é chamada de supressiva. Ela atinge o domínio. Então ela suprime a propriedade. Ela retira o domínio, ela retira a propriedade. A desapropriação, quando acontece, é uma intervenção do Estado na propriedade privada que retira a propriedade do particular e passa essa propriedade para o ente público. Tá? Por quê? Porque ela atinge o domínio. Agora, tudo que atingir a posse, então, é temporário. Por exemplo, as limitações que podem ou não alcançar a posse, as servidões, a requisição administrativa, né? O tombamento, a ocupação, tudo isso não são supressivas, são restritivas. Tá vendo, ó? Então aqui você já tem a primeira questão de prova.
E é uma questão de prova muito fácil. Muito fácil. Olha só. Marque abaixo a alternativa que contempla uma intervenção do Estado supressiva. Aí eles vão colocar lá 4 dessas aqui. Limitações, servidões, requisição, tombamento. E qual vai ser a letra E? A letra E? A letra E? Desapropriação. Por quê? Porque a desapropriação é a única que retira a propriedade. É a questão mais fácil que você vai encontrar, mas é de dar risada uma questão dessa. Tu vai olhar assim, meu Deus, cara, eu não acredito que eles colocaram a questão mais fácil de intervenção. Marque abaixo a alternativa que contempla uma forma de intervenção restritiva. Opa, aí nós temos um problema. Supressiva. A supressiva só tem uma. Desapropriação. Beleza? Porque todas as demais são restritivas. Pegou? Muito bem. Muito bem. Vamos lá, moçada. Segue firme aí. Veja, a propriedade, então, ela vai ser adquirida de acordo com a lei civil, transmitida de acordo com a lei civil, ou por registro, no caso de imóveis, ou pela tradição, no caso de imóveis. Mas nós temos algo fenomenal, criada, né, em 46, depois veio sendo lapidada em 88, com a Constituição de 88. Aí sim nós ganhamos um desenho mais bem elaborado do que eu chamo de função social. Então veja, a função social, hoje ela está na Constituição Federal. O Franco, a propriedade foi introduzida como direito social, como direito fundamental pela Constituição de 88? Não, sempre existiu. Só que a Constituição de 88 ampliou o que eu chamo de função social. A função social, pessoal, é uma finalidade legal, ok? Ó, anota aí. A função social é uma finalidade legal, porque é a lei que vai determinar, ok? É uma finalidade legal para manutenção, olha só, para manutenção da propriedade. Propriedade. Ok? Presta atenção. É um instrumento de manutenção. Não é para adquirir. Não é para adquirir. Você não tem que explicar para o corretor de imóveis, para o registrador, o que tu vai fazer com aquela casa. Tá nem aí. Vou comprar a casa, se eu quiser botar fogo, se eu quiser demolir, se eu quiser morar, se eu quiser doar. Tô nem aí. Tu não precisa justificar para aquisição. Agora, para manutenção da propriedade, aí tu tem que buscar alcançar a função social que está na Constituição. Mas ela está determinada, conceituada na lei. Na lei. Ô Franco, como é que eu vou matar na prova? É só você parar e pensar. Respira. Não vai parar de respirar, tem que respirar. Respira e pensa. Qual é a função social de uma terra rural? Produzir alimentos, moradia, por que não, da família produtora. Essa é a função social de uma terra nua lá no meio rural. Qual é a função social de um terreno urbano? Bom, ali vai ter localização de indústria, eu vou utilizar para comércio, eu vou utilizar para moradias. Então, para e pensa. Se eu tenho uma terra nua, rural, e não produzo nada, essa terra é improdutiva. Não está alcançando a função social. Reforma agrária. Simples. Desapropriação para fins de reforma agrária. Por quê? Porque tu tem uma terra rural que não está sendo produzida. Logo, não está alcançando a função social. Isso justifica uma desapropriação para fins de reforma agrária. Parabéns! Você entendeu a desapropriação para fins de reforma agrária. Simplesmente porque o cara tem uma fazenda que não produz nada e tem um monte de família que não tem terra querendo produzir. Simples assim. Ou tem um terreno no centro da cidade, um terreno urbano,
no centro da cidade, que não utilizo para nada. Não montei uma casa, não coloquei uma sala comercial, não fiz nada. Ora, não é interesse do município ter um terreno vazio, criando mato, no centro da cidade. A prefeitura pode tomar suas providências, pode obrigar o proprietário a construir, parcelar, vender, ou cobrar um IPTU progressivo para forçar ele indiretamente a construir, ou até mesmo, na situação de última ratio, ir lá desapropriar. É a desapropriação urbana feita pelo município. Isso está no Estatuto das Cidades. Ora, eu falei para você construir, não construiu. Eu aumentei teu IPTU para forçar você a construir, não construiu. Meu amigo, eu vou lá e compro. O município vai lá comprar e o município então vai dar uma destinação social, função social para aquele terreno, vai construir algum prédio, vai vender para alguém que queira construir, enfim. Entendeu? Então, a função social é para manutenção da propriedade. Se não alcançar, você perde. Entendeu? Você perde. Bom, agora você entendeu a lógica e basicamente quais são os instrumentos que o Estado tem para intervir na propriedade privada. Desapropriação e a questão das demais restritivas, né? Limitações, servidões, requisição, tombamento e ocupação. Tá joia? Respondendo aqui o nosso amigo, a Érica, eu vi no SUS. Érica, a reforma agrária, ela é somente a União que pode fazer. A reforma urbana, somente o município. Olha que louco, né? A reforma agrária, somente a União pode fazer. A reforma urbana, somente o município. Tá? Muito bem, vamos lá. Joia. Para finalizar, eu só quero fazer um paralelo entre as duas principais formas de intervenção, tá? Que é basicamente a desapropriação, chamada desapropriação, e a chamada requisição administrativa. Ok? Essas duas são as principais, tá, gente? Não é que pode cair qualquer outra, mas enfim, como eu não tenho tempo, eu vou trabalhar as principais. Vamos lá. Primeira coisa que tu vai anotar aí, o que é a desapropriação? Né? A desapropriação é uma forma de intervenção restritiva ou supressiva. Isso mesmo. Retira a propriedade privada. Ok? Atinge o domínio. Né? Atinge o domínio da coisa. Ok? Muito bem. Aqui não. Olha aqui, ó. Retira ou restringe? Restringe. Né? Restringe a posse. A posse do bem. Né? Restringe a posse do bem. Ou seja, atinge a posse. Deixa eu só mudar aqui, para facilitar para nós. Ó. Restringe o uso do bem. Né? Por quê? Porque ela não é supressiva, ela é restritiva. Atinge a posse. Ok? Muito bem. O que fundamenta, né? Qual é a base que nós temos aqui para a desapropriação? Nós temos a utilidade e a necessidade pública, ok? E o interesse social. Interesse social. Esse interesse social, gente, basicamente é quando você descumpre a função social, tá? Aqui a base é outra, ó. A base aqui é o iminente perigo público, iminente perigo público, ok? E o interesse social, o interesse público, melhor dizendo. E o interesse público. Desculpa que eu tô correndo, tá? Mas enfim, é nóis. Vamos lá, segue firme. Aí nós temos ainda a questão da indenização, que é o que mais cai, tá?
como que funciona essa ideia da indenização? Porque as duas têm, ok? Indenização. Quando você vai na indenização por desapropriação, a regra é clara como de Arnaldo César Coelho. Ela é prévia, justa e nos pila em dinheiro. Concorda? Quando você vai para a indenização aqui na requisição, a regra é que você trabalhe ela como posterior, e se houver dano. Então, nem sempre haverá indenização. Só vai haver indenização se houver dano. Por isso que ela tem que ser posterior. Entendeu? Ok. Agora, quais são as exceções aqui para a indenização? Nós temos exceções? Temos. Quando eu tenho uma exceção, presta atenção aqui, ó. Exceção. Quando eu tenho a reforma agrária, a reforma urbana e a expropriação com fisco, né? Ó, a reforma agrária, que aí você vai receber por TDA, título da dívida agrária, a chamada reforma urbana feita pelos municípios, que você recebe por TDP, título da dívida pública, ou quando nós temos o confisco, ou a desapropriação confiscatória, tá? Ou por atividade nociva. Confiscatória. Que aí, sabe quanto tu vai receber? 0. Então aqui eu chamo de expropriação. Confiscatória ou expropriação. Porque há a expropriação e não há pagamento de indenização. Quando que vai acontecer a confiscatória? Quando eu tenho, por exemplo, um uso de uma terra para plantio de maconha. Olha que coisa inteligente, ó o que o sobrinho fez na casa do tio. Aqui está a casa do tio, beleza? Aí está lá o moleque, foi lá e plantou um quadrinho de maconha. Olha que lindo, né? Beleza. Além do crime, toda a propriedade do tio vai para o barro. Por quê? Porque não é questão de quadrinho, é porque toda a propriedade foi utilizada para plantar maconha. Então toda a propriedade vai perder. Vai ser expropriada. Entendeu? Ok? Então cuidado aí com o plantio de maconha. Então olha que interessante. O cara não alcança a função social, não está plantando alimento. E além de não plantar alimento, está plantando droga, meu amigo, dá essa terra para cá. Dá a terra para cá. Expropriação. Ou pior, quando você está usando empregados numa situação análoga à escravidão. Em 2022, gente. Então, falou em escravidão, falou em plantio de droga, é desapropriação com fisco. Não há indenização. Não há indenização. Essas são as exceções mais cobradas, tá? TDA, TDP e 0 valores. Uma questão bem importante aqui, ó, para a requisição. Cabe requisição de bens e pessoas. Isso mesmo. Bens móveis, bens imóveis e, no caso, serviços. Quer um exemplo? Na questão da pandemia, tivemos algumas situações aí de requisição. É por isso que eu estou dando destaque na requisição, porque eu acho que vai vir, né? Exemplo que tu vai colocar na cabeça aí. Ó, requisição de equipamentos, ó, EQP, mais serviços hospitalares para atender o Covid. Teve isso no Brasil? Teve. E qual é a base legal? Tem lá a MP, que foi transformada em lei, que autoriza a requisição de bens e serviços para combater o Covid. Como houve essa questão, e na prática também, nós temos que tomar cuidado com isso, tá?
Então, o que eu fiz aqui, gente boa? Eu fiz um en passant, né, do que é a intervenção, quais são as principais formas, enfim, mas tem muita coisa. Nós temos aí mais de 6, 8 horas só de intervenção. Então, tem muita coisa para saber, para dominar os detalhes. Então, mas eu creio que com essa tela aqui, que vai cobrar de você a diferença dessas duas principais formas de intervenção, que quando cai isso aqui, tá? Quando a questão for fácil, vai vir aqui. E a questão envolvendo a diferença de domínio e posse, dá para começar a brincadeira, dá para você começar a entender, começar o estudo de intervenção do Estado, tá? Agora vamos lá para nossas questões. A primeira da FCC e a segunda da FGV. Para a interligação, para a interligação do sistema de esgoto de uma unidade prisional com a rede pública, mostrou-se necessário fazer um prolongamento do emissário que perpassaria duas propriedades privadas. A solução para a instalação do equipamento é o quê? Olha aqui, deixa eu ver se eu acho uma tela, não vai achar. Presta atenção. O que acontece? Aqui está o presídio, né? Presídio. O sol nascendo quadrado aqui, ok? E aí tem o tal do esgoto do presídio, né? O esgoto. Só que o esgoto, para ele chegar na rua, tá vendo aqui, ele vai precisar passar duas propriedades privadas. Vai atingir essas duas propriedades. Moçada, quando eu preciso passar por um terreno privado, do A e do B, eu chamo isso de servidão. Vou até escrever aqui, Isso é servidão. Então eu vou falar o que para os caras? O negócio é o seguinte, eu preciso entrar no teu terreno para cavocar, para poder passar o duto para chegar lá na rua, né? E na rua vai com Deus, ok? Ou seja, não tem muito que o vizinho A e o vizinho B vão dizer. Eu digo, tudo bem, mas e se estragar? Bom, se estragar, não vão pagar. Mas, em princípio, a servidão não tem indenização, né? Então, isso é uma servidão. Pode acontecer, inclusive, isso é muito normal, né? Infelizmente, que, dada a situação, por exemplo, desse duto, por exemplo, sair daqui, né? E passar desse jeito aqui, tá vendo, Se ele passar desse jeito aqui, ele vai tomar conta de boa parte dos dois terrenos. Sabe o que isso pode significar? Isso aqui é uma servidão. Isso é uma servidão. Mas tu vai chegar numa situação, por exemplo, mesmo sendo uma servidão, aquilo evoluir para uma desapropriação indireta. Porque para e pensa, se essa porcaria desse duto, que está passando por baixo da casa do B e por baixo da casa do A, começar a dar problema, o que os caras têm que fazer? Toda hora vai ter gente no pátio arrumando, cavocando aquela porcaria daquele duto. De tal forma que o A e o B não podem mais exercer o seu direito de propriedade. Toda semana tá a porcaria do caminhão cavocando ali com um monte de peão, né? Eu com criança em casa, peraí, que história é essa? Tá, tudo bem, passar um cano aqui para chegar, não tem por onde passar, vamos passar por aqui. Fazer o quê? Isso é servidão. Eu tenho que suportar isso, né? Agora, eu não preciso suportar toda semana os caras vindo aqui arrumar isso aqui, tá estragado, né? Isso é um perigo até para mim e para minha família. O que isso gera? Gera desapropriação indireta. Negócio é o seguinte, vocês vão vir aqui e vão comprar a minha propriedade. Eu não quero mais morar aqui. Então, uma servidão pode gerar uma desapropriação? Pode. É só você provar que não tem condições de ocupar o bem. Entendeu? Então, uma servidão, por exemplo, pode gerar, sim, um tombamento. Pode gerar. Imagina um tombamento que vai preservar o patrimônio e a família não pode mais fazer nada naquele bem. Para que serve uma casa? Para e pensa. Para que serve um casarão? Né? Um casarão, uma fazenda antiga, tombada pela Unesco e tal. Olha, é um casarão, é coisa linda, mas é uma casa, tem que ser ali, a finalidade daquilo ali é a moradia. Se a Unesco ou a União
tombar o imóvel de tal forma que eu não posso sequer morar no imóvel, então, peraí, não é tombamento, é desapropriação. Ué, se eu não posso nem abrir a janela... Não pode abrir a janela. Não, essa janela tem que ficar assim, do jeito que era em 1800. Mas peraí, eu estou morando, é minha casa, minha família, eu quero abrir a porcaria da janela. Não, se você abrir a janela, é indenização, eu vou... Então, não é tombamento isso. Isso é uma desapropriação. Então, pague a família o preço que vale a fazenda e a família vai, enfim, tomar rumo. Entendeu? Então, aquilo que nasceu para restringir a posse pode evoluir para uma desapropriação que vai retirar o domínio. Isso é possível. Eu chamo isso como desapropriação indireta. Desapropriação indireta. Tá bom? Beleza. Então, olha só que interessante, ó. A solução, então, é o quê? É uma instituição de uma servidão administrativa que admite a passagem da tubulação subterrânea pelas propriedades privadas mediante indenização, sem, contudo, inviabilizar o uso das mesmas. Sem, contudo, ó, eu vou indenizar? Com certeza, porque eu vou ter que pagar, né? Porque vai cavocar e tal. Agora, não pode inviabilizar o uso. Se inviabilizar o uso, gente, é desapropriação. A letra A tá bonita, é nossa questão. Letra B. Em princípio, você não precisa desapropriar. Você vai fazer uma servidão, né? Então não cabe desapropriação nesse caso. De forma direta, não. Depende de concordância dos proprietários, né? Por onde passará a tubulação, tanto em relação ao equipamento quanto em relação ao valor da indenização. Peraí, eu não preciso da concordância, porque servidão não é... Eu não pergunto se você quer ou não. Não, eu só vou avisar. Quer um exemplo de servidão? Se você olhar na rua, tem sempre uma placa grudada na parede da casa. A placa da rua, né? Mas antigamente era mais comum. Ninguém perguntou se a Dona Maria ia deixar botar a placa. Não, Dona Maria, aqui ó, fiscal da prefeitura, estamos pregando aqui essa placa que é o nome da rua. Ah, mas eu não deixo. Dona Maria, eu não perguntei se você deixava. Não quero nem saber se você deixa. Eu estou colocando. Pronto, tá aqui a placa. Se tirar é multa. Tá bom? Então é assim, isso é servidão. Depende do poder público titular do serviço público instituir servidão administrativa. Sim. Instituto que não admite indenização? Admite sim. Né? Se estragar o terreno, vai pagar a indenização, claro. Pode ser a instituição de limitação administrativa, não indenizável, por natureza que depende de concordância do proprietário para sua instalação. A limitação administrativa, ela é mais geral, tá? Não é específica como é a servidão. Por exemplo, o que é uma limitação? O plano diretor da cidade diz que eu não posso construir um prédio acima de 5 pavimentos nesta região. Isso é uma limitação administrativa. É uma limitação administrativa. Ah, eu posso construir? Posso. Até 5 andares. Mais que 5, não posso. Tá? Joia? Ficamos então com nossa letra A. Última questão, e aí nós vamos descansar, né, os cambitos, e tomar um chimarrão e dar uma estudadinha final aí no Sabadeira. Em razão de fortes chuvas do último... Ó, isso aqui é FGV, cara. Conta a história, entendeu? Historinha contada e blá, blá, blá. Isso aqui é FGV. Em razão de fortes chuvas do último mês de junho, determinada região do município Alfa ficou totalmente alagada e muitas famílias ficaram desabrigadas. Diante do iminente perigo público... Opa! Gatilho! 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 Olha aqui. Iminente perigo público. Sublinha. O prefeito municipal usou a propriedade privada do João. Meu amigo, aquele que está ligado à maionese, aquele cara que está afinado com a matéria, bateu o olho. Iminente perigo público. Uso da propriedade privada. Só pode ser o quê? Requisição. Estou requisitando a sua propriedade para atender o SOS, atender a calamidade. Simples, né? É ocupação temporária? Não, porque nós não estamos falando aqui de um terreno que vai servir de base para uma obra pública. Então não é ocupação temporária, tá? É uma requisição? Sim, é uma requisição administrativa assegurada ao João, indenização posterior, se houver dano. Meu Deus,
é a nossa resposta correta, né? Então, se o prefeito, ante o iminente perigo público que já se instalara, autoriza, então, que se entre na casa do João para que atenda aquela calamidade, isso é uma requisição administrativa e se houver dano ao terreno, aí a prefeitura vai indenizar o João. Requisição, questão clássica. Veja, isso está na Constituição. Não precisaria você perder noites e noites estudando. Isso está na Constituição, no artigo 5º. Tranquilo demais, né? Beleza? Vamos lá. Não é uma... Olha aqui, ó. Isso aqui é um crime, ó. Moçada, não existe desapropriação temporária. Eu mostrei para você que o que atingir o domínio é perene. É para a vida toda. E se a desapropriação atinge o domínio, não há desapropriação temporária. Não existe desapropriação temporária. Se é desapropriação, é para a vida inteira. Já era, perdeu a terra, acabou. Entendeu? Pelo amor de Deus, desapropriação temporária, não. Não é assim. Letra D. Limitação administrativa assegurada a João em indenização anterior, se houver dano, não é limitação, gente. A limitação é quando você não pode construir, por exemplo, né? Você não pode construir na calçada, né? Tem toda uma limitação geral. Veja que eu preciso daquele imóvel, então é uma requisição, é mais específico, né? Servidão, ó, assegurar a João a indenização não é servidão. Não estamos falando aqui de algo perene, né? A servidão também é perene. Vai limitar a posse muitas vezes, mas não vai ser só para atender aquela chuva, né? Vai ficar ali ad eterna até alguém tirar a placa, né? Fechou? Então a nossa letra B. Beleza? Boa noite, boa tarde, Sônia. Christian, nós temos um bom livro para você, Christian, chamado Direito Administrativo Descomplicado. Quem conhece esse livro aí, sabe que é tranquilo, é mais leve de estudar. E geralmente o pessoal me pede livro e tal. Eu sempre oriento para comprar, né, o livro do Descomplicado, dos guris lá de Porto Alegre, que é o Marcelo Alexandrino e o Vicente Paulo. Por quê? Porque é um livro de concurso, né, não é uma doutrina típica, né, tradicional. Então, o livro de concurso é um livro que não está preocupado em criar o direito, ele está preocupado em reproduzir o direito para fins de prova, concurso. Então, o livro do Descomplicado, do Vicente Paulo e do Marcelo Alexandrino, é um dos livros mais leves de ler, né? Por quê? Porque ele é uma obra oriunda das aulas deles, né? Eles já pararam de dar aula e tal. Eu creio que hoje estão milionários, né? Hoje lançaram os livros aí, é best-seller, né? Enfim, então são bilionários, né? Então, mas o livro deles é um livro oriundo de aula. É como se eu fizesse um livro da minha aula. Então, é algo mais leve para você ler, né? Do que um livro doutrinário. Pega o Marçal Justem Filho. Nossa Senhora, o Marçal Justem Filho é um baita de um autor, mas tem posição. Tem posição. Por exemplo, posição do Marçal Justem Filho no que tange a delegação do poder de polícia. O Marçal diz, não cabe delegação de poder de polícia para empresa privada. Para qualquer entidade de direito privado. E aí vai o STF e diz, pode delegar. Pode delegar poder de polícia para empresas públicas, sociedade mista, que são entidades públicas, porém de direito privado, né? Então, quem lê o Marçal, quem lê Celso Antônio, né, quem lê Maria Silvia, Eli Lopes Meirelles, é o pessoal que quer, de fato, né, criar uma base boa para alguns concursos maiores, né? Mas para fins de concursos de ensino médio, concursos aí de tribunais, Marcelo Alexandrino, os PDFs, né, ajudam muito. E para você que está começando, não pegue livro, cara, tá? Sinceramente, não precisa. Hoje nós temos uma carga horária boa, né? Vai lá, assista a aula teórica, veja o nosso PDFzinho, o PDF que é básico, resuminho,
E tu vai para as questões, tu vê que as questões fazem sentido. Somente que vou pegar uma questão de procurador, uma questão de juiz, uma questão de cargos jurídicos, né? Aí vai cobrar algo mais pesado. Mas cargos de analista, técnico, cargos de agentes policiais, escrivães, você consegue tranquilamente resolver com a nossa aula e com as questões, tá bom? Foi muito bom ficar com você nessa tarde. Espero que você tenha também aproveitado o nosso encontro, tanto pela parte da manhã com o professor Kaique, quanto comigo agora na parte da tarde. E repito, é um prazer entregar conteúdo para você. Se tu não é assinante ainda, venha para cá, venha conhecer o Focus, tá? Venha estudar conosco. A assinatura é uma assinatura aí ilimitada, preço baixo, então valor não é o problema, né? Tenho certeza que preço não é o problema. Você não vem para cá ou porque você não conhecia ou porque, sei lá, né? Tá em dúvida? Pode vir que nós vamos te ajudar a escolher o melhor concurso, a melhor forma de estudar, tá bom? Joia? 2, 3 professores por matéria. Eu sempre incentivei o Focus, né, a trazer professores da minha própria matéria. Quando eu era coordenador, eu trazia professores para dar aula da minha matéria. Por quê? Porque eu quero que o aluno tenha acesso a outros formatos, enfim. De repente você não gosta da minha aula, gosta da aula do Kaique, faz parte, gente. Isso é normal. Eu já recebi vários feedbacks, a tua aula é muito boa. Ô Franco, não consigo assistir. Não, por quê? Porque eu não gosto do teu sotaque. Você grita demais, né? Tem gente que não entende a minha letra. É um caos. Ou seja, a minha aula para alguns é boa, para outros não. Isso, gente, é normal. Normal. O Focus te oferece 2, 3 professores por matéria. Não está conseguindo encaixar num, vai para o outro. E assim que você vai conseguir se adaptar. Entendeu? Mas vem para cá que eu garanto. Tá joia? Vamos lá? Moçada, obrigado pela presença, obrigado por tudo. Se não tem dúvidas, se não há dúvidas, há dívidas, não é? Sucesso, bons estudos e fique com Deus.